Bom, então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Antônio Vitor e eu estou no terceiro módulo do curso de Eletromecânica. E nesse vídeo aqui eu vou estar realizando o EAD 1 de 3 da matéria de PCM. Então, nesse EAD foi proposto para os alunos escolherem uma das 7 ferramentas de qualidade e aplicar elas na vida pessoal, seja na família, no trabalho ou nos amigos. E adaptando essa proposta para a minha realidade, o primeiro problema que me veio à cabeça foi a falta de tempo, porque eu estudo o dia todo e eu moro em outra cidade, né, distante da escola, e eu faço curso de inglês e frequento academia, e ainda por cima eu resolvi organizar a cerimônia de formatura do meu terceiro ano. E com esse tanto de atividades acontecendo na minha vida, muitas vezes eu encontrei dificuldade para administrar tudo, porque chegou num ponto que eu tô tão sobrecarregado que eu não consigo ver direito como melhorar nesse ponto. Então, quando eu estava pesquisando sobre as ferramentas de qualidade, eu encontrei o diagrama de causa e efeito, que era um assunto, inclusive, que eu já estava mais familiarizado porque o professor já tinha passado para a gente em sala. Falando um pouco sobre essa ferramenta, ela basicamente consiste em procurar as causas raiz de um efeito em questão. Por exemplo, numa empresa, tu pode perguntar sobre a baixa produtividade, aí tu começa a pesquisar sobre os porquês daquela baixa produtividade, para conseguir então saber como se comportar diante daquilo. Bom, então agora eu vou mostrar o meu diagrama de causa e efeito. Né? O efeito ali que eu tinha mencionado antes é a falta de tempo, então eu coloquei ali. Aí, as 4 primeiras coisas que me vieram à cabeça que podiam estar causando essa falta de tempo era a sobrecarga de trabalho, morar em outra cidade, a procrastinação e também a ansiedade. Daí, no diagrama, eu tentei desdobrar cada uma dessas mais um pouco para tentar entender a origem. Começando ali pela sobrecarga de trabalho, a primeira coisa que eu consegui pensar é do mau planejamento, porque, tipo assim, como eu tinha falado antes, eu acabei me encarregando de fazer muita coisa da escola, né, e fazer muita coisa da vida pessoal, e eu não conseguia administrar tudo isso, né, e acabou gerando uma sobrecarga. E também esse mau planejamento, eu acho que pode estar associado por eu negligenciar atividades. Como assim? Tipo assim, tem muita coisa que eu faço que eu não dou a devida importância, sabe? Por exemplo, às vezes eu lembro que eu ficava fazendo, tipo, eu tava fazendo alguma coisa da escola e daí eu perdi a motivação de fazer e ia fazer alguma outra coisa que não era tão importante. Né? Eu acabava negligenciando isso e isso é o que acabava gerando a minha sobrecarga. Depois disso, eu também pensei no fato de que eu moro em outra cidade, né? Aí disso eu consegui extrair que é o tempo gasto com transporte, porque, tipo assim, eu moro em Pissarras e estudo em Itajaí aí no Senai. Só que a van, ela não leva só eu, ela leva muitos outros alunos de outras escolas que estudam em Itajaí. Então, tipo assim, eu gastava 1 hora para chegar aí, pra Itajaí, e na volta, eu lembro que era tipo quase 3 horas dentro da van, de tanto caminho que ela precisava fazer. E dentro da van, como eu passava a maior parte do tempo na BR, né, e em outros lugares de Itajaí, eu acabava não conseguindo sinal no celular para acabar adiantando as atividades dentro do próprio transporte, né? Então, esse tempo que eu passava dentro da van acabava me consumindo muito e não sobrava tanto tempo para eu conseguir realizar as coisas. Depois disso, eu comecei a pensar: eu morar em outra cidade é uma coisa que não tem como eu mudar, né? Porque, querendo ou não, é uma necessidade familiar, né? Eu moro aqui porque os meus pais conseguiram comprar um terreno uns anos atrás, quando ainda estava mais barato, né? Então, isso aí não é uma coisa que eu tenha como mudar. Então, eu acredito que isso aí seja a origem do problema. Depois disso, eu pensei na procrastinação, e eu acho que esse é o fator que mais pesa pra mim na minha rotina, porque, tipo assim, quando eu comecei a desdobrar, eu cheguei à conclusão de que eu tenho muitas distrações aparentes. Tipo assim, no meu celular tem muito aplicativo que, tipo, eu costumo usar, né? Alguns joguinhos, algumas redes sociais, e isso acaba consumindo muito do meu tempo também, né? Então, tipo assim, às vezes eu acabava arranjando como desculpa para não fazer uma certa atividade porque eu precisava concluir uma missão em um joguinho. Isso é bem errado, mas, tipo assim, eu tava tão imerso que eu acabava pensando nisso, né? Porque eu acho que eu encontrava, tipo, jogar esses joguinhos
como uma forma de fugir da minha realidade que estava muito pesada, né? Aí, depois desse pensamento, eu comecei a pensar que eu falhava na seleção de prioridades, né? Eu colocava os joguinhos e as redes sociais antes das atividades da escola, né? Isso aí é o que estava muito consumindo meu tempo. E por fim, o que eu consegui achar ali foi a ansiedade, porque, tipo assim, quando eu tô fazendo os trabalhos, eu sempre busco pelo perfeccionismo. E isso acaba, às vezes, tomando muito tempo pra mim de uma atividade só, né? Eu entendo que as atividades precisam ser feitas com dedicação e atenção e tal, só que tava isso se tornando uma forma não saudável. E além disso, eu tava percebendo também que quando os trabalhos eram em grupo, né, eu tinha muita falta de confiança no próximo, né? Daí foi o que eu consegui achar da causa raiz ali. Porque, por exemplo, às vezes tinha um trabalho para fazer que eu não confiava na capacidade dos meus amigos de fazer a parte deles. Então eu acabava fazendo a parte deles também, porque só assim eu acreditava que ia estar bom, né? E daí isso também acabava consumindo muito do meu tempo. E após essa análise, eu tomei algumas providências na minha rotina. A primeira delas foi criar um bloco de notas para anotar tudo o que eu tivesse para fazer, né, para ter certeza de que eu não fosse esquecer de nada. E depois disso, eu também desinstalei algumas redes sociais e também alguns jogos do meu celular, porque, como eu tinha falado, eu percebi que eles estavam tomando muito do meu tempo e não estavam mais fazendo bem para mim, né? Eu estava deixando de fazer outras coisas para gastar tempo naquilo ali. Depois disso, eu falei com uma colega que estuda no Senai também e que mora perto da minha casa para voltar com ela de carro ao invés de voltar com a van todos os dias, porque daí assim eu acabaria eliminando o tempo que eu gastava dentro da van que não era tão útil. E por fim eu voltei a praticar meditação, né, para poder controlar melhor a minha ansiedade, né, diante de tudo isso, né, eu também procurei confiar mais nos meus colegas. E para concluir, eu acho que essa ferramenta funcionou muito bem para mim e ela tem me ajudado muito a tornar a minha rotina mais leve e organizada. E eu gostei bastante também da proposta desse AD que o professor passou e eu pretendo continuar aplicando ela na minha carreira profissional e também na pessoal.